plano do mestre Platão, qual é a realidade para Platão? Ele diz que a realidade para ele está caracterizada por alguns pontos, que ele vai chamar de distorções, ilusões e plano inteligível, né? Lembrando que nós estamos ainda na página 6 e 7, vocês vão estar desmiuçando mais detalhes sobre essa questão de distorções, ilusões e plano inteligível. Mas aqui no que se trata do plano inteligível, ele diz que essa é a realidade além do nosso sentimento, além do que os nossos sentimentos poderiam captar. Esse é o plano inteligível, está na nossa mente, está na nossa capacidade, na nossa inteligência. Então, é uma realidade. O que é o plano inteligível? É uma realidade que está além do que se possa imaginar, está além do que se possa captar. E aí ele vai dizer também que nesse plano inteligível, aí daqui vem então as distorções, ilusões ou soma de uma realidade. Então o que é isso aqui? As distorções, ilusão ou soma de uma realidade que estaria num outro plano. Que realidade é essa que ele vai falar? Uma realidade além do que nossos sentidos poderiam captar, um plano inteligível. Então, o que é o plano inteligível? Uma realidade além daquilo que nós poderíamos captar, além daquilo que nós poderíamos adquirir. Em contrapartida, já Aristóteles, ele observa a realidade como múltipla, e nós estamos percebendo aqui já essa semelhança e essa diferença, né? Lembrando, vamos repetir aqui, para Platão, ele vai falar de distorções, ilusões e plano inteligível. E ele fala o que é isso. Em contrapartida, o que vai acontecer com Aristóteles? Ele vai estar observando a realidade como múltipla, como vários tipos de realidade. Não olhe uma realidade apenas, mas vários tipos de realidade que está ao seu redor. Essa realidade, ele vai dizer, essa realidade, que é isso? Que tipo de realidade é essa? É aquela formada por indivíduos dotados de sentidos. Tudo aquilo que é formado pelo indivíduo dotado de seus diversos sentidos, obviamente que os sentidos podem nos enganar, mas a realidade é isso, é tudo aquilo que você pode perceber, que você pode ver. São vários tipos, são múltiplas realidades, não existe uma só realidade. E aí, como é que ele vai desenvolver o seu pensamento? Como é que Aristóteles vai desenvolver o seu pensamento? Fala o pensamento não de Platão, o pensamento de Aristóteles. Ele partiu dos dados fornecidos pelos sentidos, que nós já conhecemos. Ele vai frisar, por exemplo, ouvir, falar. Então, qual é o ponto de partida de Aristóteles? Os sentidos, né? Os sentidos é o ponto de partida. A partir dos sentidos, ele vai elaborar seus próprios pensamentos. E onde é que vai ser a base desse pensamento de Aristóteles? A base do pensamento de Aristóteles vai ser justamente na experiência. E que são essas experiências para ele? São dados fornecidos pelos sentidos. Então, a experiência são os dados fornecidos pelos sentidos. Então, são os sentidos que levam esses dados para que você possa adquirir racionalidade naquilo que você realmente está enfatizando como real e como verdadeiro. E aí nós temos então a dedicação dos estudos de Aristóteles. Aristóteles, ele vai, de certa forma, vai vislumbrar esse mecanismo que vai conduzir ao bem-estar humano na vida em sociedade. Então, essa é a dedicação de seus estudos. O que ele vai fazer para que o homem se sinta bem na sociedade? Para que haja um bem-estar no homem na sociedade? Que tipo de mecanismo ele vai utilizar? E ele se aprofunda nisso, ele se dedica a esse tipo de estudo, porque ele quer que o homem viva bem na sociedade, que o homem se relacione bem na sociedade, que o homem possa se realizar na sociedade, né? Por isso que ele vai dizer que esse homem é naturalmente um animal político. E para ele falar, e para ele se respaldar nessa questão do homem como animal político, um ser que faz parte da cidade, um ser que discute política na cidade, que busca interesses, não interesses privados, interesses particulares, mas um interesse coletivo nessa visão política, ele precisa de buscar então a ética. Então, para que ele faça com que esse homem possa entender
da sua importância como cidadão na cidade, na polis, nessa relação política, ele vai se dedicar ao estudo da ética. E nesse estudo da ética, o que ele vai defender? Ele vai defender a necessidade natural das interações sociais como meio de significação humana. Então, ele leva o homem aqui a sentir por si só o desejo natural de se envolver com as coisas da sociedade. Ele quer que o homem desperte esse interesse de naturalmente estar inserido e preocupado, discutindo os interesses dentro de uma sociedade, não os interesses de uma classe, mas de uma classe dominante, mas os interesses voltados para o bem-estar de todas as pessoas. Então ele vai afirmar que o exercício da política deveria estar atrelado a uma boa conduta ética. Olha só que interessante, né? Pudera fosse mesmo assim. Então, esse exercício da política, o fazer prático da política, a praticidade da política deveria ser assim, atrelado a uma boa conduta ética. Ou seja, se não tem ética, por isso que nós temos um país cheio de corruptos, de corruptores, de corrupção. E aí ele vai dizer que a ética e a política, elas não podem se separar, elas têm que ser inseparáveis, porque uma depende da outra. A política está aí, mas para a política funcionar com seriedade, ela precisa da ética. E essa ética vai derivar do grego, que significa modo de ser, o caráter, o teu comportamento. Imagine o nosso país, Brasil, né, com tanta corrupção, com tanta coisa que está acontecendo, meus queridos alunos. Infelizmente, nós não temos ética política nesse país. As pessoas estão cada vez mais ficando alienadas, fechadas, sem raciocínio lógico das coisas, sem um pensamento voltado para a resolução, sem uma visão crítica. E o Aristóteles, assim como Platão, eles nos chamam a atenção para que a gente desenvolva essa preocupação relacionada com a falta da ética na política. Então, ela vem do grego e está relacionado com o caráter do homem, o caráter do ser. Essa palavra foi traduzida depois para o latim, ela veio do grego, depois ela vai ser traduzida para o latim e passa então a significar costume moral. Aí a gente fala então de ética e moral. Qual a importância da ética e qual a importância da moral. Bom, daí nós entraremos aqui para um outro ponto interessante, que ainda estamos aqui na página 7, página 6, página 7, né? Obviamente que lá no livro não está tal e qual como eu estou colocando para os queridos alunos, porque eu estou trabalhando aqui um pouco, fazendo essa compreensão, um resumo para a gente compreender melhor. Então vocês talvez vão achar, não, mas o professor deu isso aqui, eu não estou achando no livro, mas está tudo lá. Isso é uma questão de leitura. Então aí vem o quê? A sensação do conceito, o discípulo discorda do mestre, o discípulo que faz parte da escola do mestre, né? O discípulo está na escola do mestre. Então, o que abordava a teoria aristotélica? A realidade e as variações dos seres perceptíveis por meio dos sentidos. Então, o Aristóteles está muito voltado para a questão dos sentidos, os vários tipos de sentido. Nós já pontuamos isso no vídeo anterior a esse daqui. E ele vai dizer que esses sentidos aqui, na verdade, são os elementos da realidade. Nós já vimos isso aqui, né? Que vai fazer com que nós possamos, esses sentidos aqui fazem com que possamos perceber as coisas do mundo, as coisas que estão aí. Ou seja, esses sentidos também vai nos auxiliar, dando fundamento para compreender e perceber o mundo como está aí, e para nós termos uma visão crítica, que nós não podemos aceitar esse mundo, essa sociedade tal e qual como nos é apresentado. A gente tem que ter essa visão crítica. Mas aí tem uns problemas do sentido. Ele vai apresentar os sentidos, ele nos leva à realidade, mas nós temos problemas. Quais são esses problemas? Esses sentidos não são capazes de nos dizer com certeza mesmo, o que é o mundo. Ele diz o que está no mundo, mas não nos diz o que é esse mundo, como é esse mundo.
Então, o que é necessário? Faz-se necessário o uso da capacidade racional. Olha só, saímos então dessa história da mitologia e vamos agora saindo um pouco dessa sensibilidade aí, dessa visão do mundo, olhar o mundo, mas sem saber o que é o mundo. Então agora é necessário que se use a nossa racionalidade, a razão, para perceber melhor o que é a realidade. Então, com isso aqui, com essa visão, a gente deixa de lado a mitologia, deixa de lado a sensação e entra no pensamento racional, né? Olhar o mundo de forma racional, numa visão mais racionalista, né? Então, o que seria a partir disso aí o objetivo das ciências para Aristóteles? O objetivo das ciências para Aristóteles consiste em desvendar os elementos que compõem a essência dos seres, buscando características gerais neles presentes, sendo essas características o seu fundamento. E aí ele vem falando também da questão da eudaimonia. Ele vai dizer que é uma palavra de origem grega formada a partir do vocábulo eu, ou seja, eudaimonia está relacionado com o bem. É tudo aquilo que se trata do bem, nós vamos chamar de eudaimonia. É uma palavra grega, né? Daimon seria a entidade capaz de guiar os nossos sentidos. E aí podemos dizer também que essa eudaimonia é a ética da felicidade. Eudaimonia é a felicidade. É uma espécie de doutrina que coloca como finalidade última a sabedoria prática necessária para que o agir humano alcance o bem supremo. Então a felicidade, o bem supremo também está relacionado com a felicidade, né? Então, quando eu falo dessa questão da eudaimonia, é para que a gente possa compreender qual é a relação da ética e a felicidade. Então, a eudaimonia não tem nada a ver com demônio, viu? Está relacionado com a questão da felicidade. É uma doutrina, está relacionado com a finalidade última. Qual é a finalidade última? A sabedoria prática, né? A sabedoria prática. E aí, por isso que ele vem tratando a questão da ética e a felicidade, juntando para chamar de eudaimonia. São alguns dos temas centrais discutidos na obra de Aristóteles. Então, Aristóteles se ocupou de quase todas as ciências conhecidas na antiguidade, classificando seus escritos em ciências teóricas, que já olhamos lá, né? Também vai tratar da questão da matemática, das ciências práticas, e que vai tratar da ética e da política e das ciências poéticas. Nós já tratamos no vídeo anterior. E aí vamos deixar para o nosso próximo vídeo o pensamento de Aristóteles e o nascimento da lógica, a ordem na ação do universo. Aristóteles, o nascimento da lógica, a ordem na ação do universo, né? Esse será o nosso próximo vídeo, ainda na página 6 e 7, né? Um assunto bastante extenso, né? Vamos ficando por aqui, aguardando o próximo vídeo, onde ainda daremos continuidade ao pensamento de Aristóteles. Depois vamos falar do diálogo sobre a nova interpretação, que seria aí mais 2 vídeos antes desse diálogo sobre a nova interpretação de Aristóteles.